E aí, faço aquela reflexão inicial para você começar a pensar no conteúdo e já ir se ambientando. O que é cultura? Cultura são crenças, são valores, são eh eh, diversidade. Então, quando você pensa em cultura, você tem que pensar na diversidade cultural. E aí o que eu falo para vocês é, lá no seu local onde você trabalha, você percebe essa diversidade cultural? E se você percebe isso, você acha que existe um fator favorável ao crescimento da empresa? Você acha que essa diversidade cultural ela favorece ao crescimento da empresa? O Steve Jobs, que é o cara que inventou o iPhone, na verdade ele não inventou, ele é o dono era, né? O dono da Apple. Ele então simplesmente foi um dos que ajudou a criar hoje o iPhone e a indústria, né? O mercado do smartphone. Ele que mudou completamente a sociedade contemporânea inserindo o smartphone, que é uma coisa que está no nosso dia a dia. E aí falava uma coisa muito interessante, ele falava assim, para você ter crescimento dentro da empresa, você precisa ter o caos. E para você ter o caos, você precisa ter diversidade. Então, a Ellen Rodrigues está falando que sim, que a diversidade cultural ajuda muito. Exatamente. Só que você precisa ter nessa diversidade cultural pessoas com eu diria, uma capacidade de ser adulto no sentido de aceitar a opinião diferente, porque quando você tem uma diversidade cultural, você tem visões de mundo diferente. E aí você não pode cair na armadilha que é essa polaridade na qual se colocou o mundo e principalmente o Brasil nos dias de hoje. E o que acontece no Brasil não é algo específico e exclusivo do Brasil, é algo que a gente tem visto acontecendo no mundo de uma maneira geral. Dividiram-se o mundo utilizando-se de preceitos maniqueístas, ou seja, o maniqueísmo ele estabelece que você tem o bem e o mal, e o bem e o mal vão estar sempre lutando um contra o outro. E aí, né, você tem aí narrativas de mundo hoje, políticos, sociais, nos quais se elege o mal e se elege o bem e fica todo mundo aí brigando. E o interessante é que para ambos os lados estão certos, ambos os lados têm o mal a quem lutar e ambos os lados se consideram o bem que deve prevalecer. Isso mostra que não existe certo nem errado. O que existe são visões de mundo diferentes. E aí é que você precisa, então, conseguir pegar essa diversidade cultural que tem dentro da empresa e transformar isso em algo que vai fazer com que a empresa cresça. E não é fácil, tá, gente? Não é fácil, não.